E vamos ao nosso dia 14 do Manifestando uma Mente Próspera. E eu sou a Ari Paduano, terapeuta holística. Bom, hoje nós vamos trazer mais um capítulo do livro Riquezas Certas para Você, do Gary Douglas e do Dan Heer. Eles são criadores da barra de Access. E nesse capítulo ele vem trazer uma coisa que eu já impregnei na minha vida já há um tempo. E o que ele vai trazer aqui é tanto aplicado, né, nos preceitos da barra de Access, né, dos conhecimentos das barras de Access, como também os coaches. Eles utilizam muito essa ferramenta e os grandes pensadores também utilizam muito essa ferramenta, que é a pergunta. E eu quero trazer aqui, quero iniciar, antes de adentrarmos nesse capítulo, que é o capítulo 3 desse livro. Capítulo 3 é o Vivendo na Pergunta. Eu quero trazer uma frase do Paulo Vieira. Ele diz o seguinte... Abre aspas. O sucesso de um homem está em saber fazer as perguntas certas a si, aos outros e ao mundo. Quando a gente faz as perguntas corretas, a gente acaba recebendo as respostas, partindo de um parâmetro energético. Quando a gente começa a soltar perguntas para o universo, todo um campo energético à nossa volta é manipulado energeticamente para que a gente receba a resposta em forma de alguém que nos chega trazendo aquela resposta. Às vezes você está rolando a tela do telefone e você vê a sua resposta ali, você fala, meu Deus, que coincidência, e eu venho alertar que coincidências não existem. É o universo te trazendo respostas. Às vezes até pelo fato de você ver horas iguais no telefone, já é a espiritualidade ali falando com você, olha, se atenta, calma, tá chegando, vai acontecer, calma. E muitas vezes a gente tenta ter o controle de tudo, né? A nossa mania de querer controlar tudo para que as coisas saiam do nosso jeito, e a gente sofre segurando a corda e a corda fica cortando a nossa mão, e ao invés de soltar e fazer as perguntas certas para que as coisas aconteçam a nosso favor com a facilidade, a gente acaba não fazendo, porque a gente está acostumado com o difícil. Se essa técnica é fácil, se fazer perguntas é fácil, não, eu não vou fazer porque eu acho que é muito fácil. Eu acho bobagem. A gente está acostumado tanto com o difícil, tanto com a dificuldade, que quando vem uma coisa fácil, a gente desacredita. A gente não acredita naquilo. E eu quero atentar a vocês que a facilidade é o que a gente tem que prezar na vida. Tudo é fácil. É a gente que complica. Traga mais facilidade para a sua vida. Viva na pergunta. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como viver na pergunta. Mas viver na pergunta é libertador porque as respostas chegam a todo tempo. Perguntar como, por quê, onde, quando. Essas coisas vão facilitando a chegada, a entrada e o acesso das infinitas possibilidades em nossas vidas. É parar de querer saber como, né? Que jeito que eu tenho que fazer isso? Como que eu tenho que fazer isso? Não, pergunta para o universo, né? Ao invés de ficar nessa bateção interna, nessa briga interna com você mesmo de como se deve resolver aquilo, pergunta, universo, o que se requer para que isso seja resolvido com facilidade? Traga para mim a resposta. O que eu preciso fazer, universo, para as coisas fluírem com mais facilidade? Existe uma grande diferença, percebe? Na sensação de querer segurar a corda e soltar a corda fazendo as perguntas corretas e deixarem as respostas virem até nós. Eu quero que você feche os olhos agora e sinta que à sua volta tem $1 milhão. Sinta que você está rodeado
desse dinheiro, dessa quantia de $1 milhão. E eu quero que você observe agora o que te separa desse dinheiro, o que está te separando desse $1 milhão. É apenas uma consciência. A consciência de acreditar na possibilidade ou não. E você sabe como faz para a gente acessar essa consciência de possibilidade? De acessar essa possibilidade de ter $1 milhão à sua volta? Fazendo a pergunta. Várias perguntas. Quais são as possibilidades aqui que eu não estou vendo, que se eu visse me faria acessar $1 milhão? O que eu preciso fazer, que eu ainda não fiz, que se eu fizesse, teria esse $1 milhão à minha volta? Quais são as atitudes que eu estou tendo que se eu não tivesse, esse dinheiro já estaria à minha volta? Percebe que quando a gente começa a fazer perguntas, starta uma consciência com as respostas de nossas atitudes, do que estamos fazendo, que vão contrário às possibilidades de acesso dessa frequência de $1 milhão, dessa quantia de $1 milhão. E é essa consciência que eu quero trazer para vocês antes de adentrarmos nesse capítulo, que o que muda é a consciência, é você se abrir para essa possibilidade de viver na pergunta, para que encontre caminhos para acessos em lugares que jamais imaginou. Então vamos iniciar. Capítulo 3 do livro Riquezas Certas para Você, Vivendo na Pergunta. Realidade contextual versus realidade não contextual. Essa realidade que Dan e eu chamamos de realidade contextual tem a ver com como você ganha, perde, encaixa-se e beneficia-se. É um ponto de vista limitado do universo. A realidade contextual é, na verdade, apenas 10% do universo, mas é o universo em que a maioria das pessoas vive e a partir do qual funciona. Quando você diz, não posso fazer isso, ou isso não está funcionando, ou isso é muito difícil para mim, você está operando na realidade contextual. Quando você fica chateado, quando se preocupa, é quando você está na realidade contextual. A realidade contextual define limitações na vida. É o sistema de julgamento dessa realidade, porque exige julgamento para determinar se está ganhando ou perdendo e se está se ajustando ou se beneficiando. Uma quantidade enorme de pessoas está vivendo na realidade contextual, então não dá para se livrar dela. Você não pode destruí-la e não pode viver fora dela. Você deve ser capaz de viver com isso. Mas não precisa viver nela. Você pode viver no universo não contextual ou na realidade não contextual. A realidade não contextual diz respeito à conscientização, possibilidades e escolhas. Trata-se de perguntas. Ok, quais são as possibilidades aqui? Que perguntas eu posso fazer? Que escolhas tenho? Que contribuição eu posso ser? Quando você pergunta como isso pode aparecer algo ainda maior do que posso imaginar, você está funcionando em uma realidade não contextual. Se a realidade contextual é 10%, a realidade não contextual compõe os outros 990%. O filme Fenômeno, de 1996, é um ótimo exemplo de realidade não contextual. O personagem principal, interpretado por John Travolta, funciona a partir do universo não contextual. Tudo está disponível para ele. Muitas pessoas o acham esquisito por causa de suas habilidades, e quando você começa a funcionar a partir de suas habilidades, as pessoas podem achar que você é esquisito também. Você deve estar disposto a ser considerado esquisito ou não poderá funcionar em todos os 1000% do universo. O universo está lhe oferecendo oportunidades incríveis.
Ao se abrir para a realidade não contextual, você traz possibilidades para a sua vida. Como se faz isso? Uma das coisas mais importantes que você pode fazer para começar a viver em uma realidade não contextual e mudar seu mundo financeiro e toda a sua vida é viver na pergunta. Viver na pergunta significa convidar o universo para apoiá-lo, fazendo perguntas ilimitadas. Tudo no universo é consciente e cada molécula que existe ajudará a lhe dar o suporte. A ciência nos diz que, quando olhamos para uma molécula, mudamos sua estrutura, apenas pelo ato de olhar para ela. A consciência das moléculas contribui para nós a contribuição e é parte da natureza delas. Se não entendemos que temos um impacto em cada molécula com o qual temos contato, não permitiremos que as moléculas contribuam para nós e não receberemos o que as moléculas estão tentando nos dar. Viver na pergunta é o oposto de tentar entender as coisas. Quando tenta descobrir como vai fazer algo acontecer, você começa a decifrar a resposta em vez de convidar o universo a lhe fornecer infinitas possibilidades. Não tente decifrar as coisas. Abre parênteses, solta a corda. Fecha parênteses. Sua mente é muito perigosa. Ela só pode definir o que você já sabe. Ela não pode ser infinita e ilimitada. Sempre que tiver uma resposta, essa é a soma total do que pode aparecer para você. Mas ao fazer uma pergunta ilimitada, como: o que se requer para que tal coisa apareça, tal situação apareça? Você convida o universo a apoiá-lo de maneiras que você nunca imaginou. Ao longo desse livro, oferecemos muitas perguntas e processos diferentes que você pode usar para mudar a maneira como você vê o mundo e, assim, liberar sua habilidade de gerar as quantias ilimitadas de dinheiro. Para começar, falaremos sobre as formas específicas pelas quais você desenvolve pontos de vista que limitam a quantidade de dinheiro que tem em sua vida. E como você pode usar as perguntas para eliminar do seu espaço. Evidências probatórias. Não é o que está no mundo que determina como é a sua vida, porque o mundo não tem um ponto de vista, é o contrário. O mundo apoia a sua realidade. Sua realidade não cria seu ponto de vista. Você está ciente disso? Por exemplo, se você tem um ponto de vista de conseguir dinheiro, é uma luta, sempre terá uma luta em seu universo com relação ao dinheiro. As pessoas que compram esse ponto de vista de seus pais continuam a ter dificuldades financeiras, a menos que desfaçam seus pontos de vista estagnados em relação ao dinheiro. A expressão avô rico, pai pobre, neto pobre expressa a ideia de que você não pode ser maior do que foi criado para ser. Conhecemos um homem do Tennessee que expressou essa ideia de outra maneira. Com um forte sotaque sulista, ele disse: você não pode ficar acima de sua passa. Pensei, o que significa isso? Imaginei um bolinho com uma uva passa em cima. Então percebi o que ele estava dizendo. Você não pode superar o que foi criado para ser. Se é criado na pobreza, você assume que a pobreza é normal e correta. Se foi criado na classe média, assume que ser de classe média é normal e correto. Você adota os pontos de vista das pessoas ao seu redor e então cria sua realidade com base em seu ponto de vista. A maioria das pessoas define suas vidas como uma base nas evidências probatórias que têm desde que eram pequenas. Uma evidência probatória é um ponto de vista adquirido e um ponto de vista que você desenvolveu. Quando diz, é assim que o dinheiro deveria ser ou é assim que as coisas funcionam em relação ao dinheiro, você considera que alguma coisa é de determinada maneira e então junta provas para tentar tornar isso correto. Você não está olhando para o que é.
Está olhando para o jeito que você gostaria que algo fosse ou como decidiu que as coisas são. Por exemplo, você já esteve em um relacionamento com alguém e ficou tão focado em como queria que a pessoa fosse que não conseguia ver como realmente ela é. Ah, eu amo, essa pessoa é maravilhosa. Sim, é maravilhosa, exceto quando é maldosa, desagradável e terrível com você. Se fica focado no que quer que ela seja e em como quer que o seu relacionamento funcione, em vez de ver como a pessoa realmente é e o que o relacionamento é de verdade, você dirá coisas como: bem, talvez dê certo. A evidência não dá suporte à situação que você adquiriu. Isso é uma evidência probatória. Digamos que você tenha o seguinte ponto de vista: a única maneira de conseguir dinheiro é trabalhando em emprego das 9 às 5. Você tira esse ponto de vista do nada ou arranca das cabeças dos seus pais e decide: é assim que é. E então você procura evidências que comprovem que o ponto de vista que inventou é realmente verdadeiro. Você começa a criar a sua vida para provar que esse ponto de vista é correto. Você olha além da evidência limitante que parece confirmar seu ponto de vista? Não. Você não está funcionando a partir da conscientização. Está funcionando a partir de uma evidência probatória. Uma amiga nos contou que o pai dela recusou a vice-presidência de uma companhia petrolífera para se tornar professor. A evidência probatória em sua família era que a educação era tudo que apenas pessoas não refinadas tinham dinheiro. Eles estavam dispostos a provar a superioridade de não ter dinheiro. Dan tinha uma versão disso em sua família. Ele disse que na família dele a evidência probatória era: podemos não ter dinheiro, mas ao contrário das pessoas ricas, somos felizes. Ele não acreditou nisso. Sua reação foi: com licença, mas vocês têm se olhado ultimamente? É isso que o chamam de ser feliz? Eu preferiria ter algum dinheiro e experimentar o outro lado. Não pode ser menos feliz do que vocês são. Um homem que conhecemos nos disse que tinha sido esporadicamente feliz nos 42 anos de seu casamento. Disse que seus pais eram casados há 68 anos e ele havia decidido que também deveria ser capaz de fazer isso. Ele criou, assim, o mesmo tipo de situação conjugal que os pais tiveram, duradoura, mas não muito feliz. Ele decidiu que um casamento duradouro era uma coisa boa e depois tentou criar essa realidade de qualquer maneira. Para tornar certo algo que não é, nós o embasamos com evidências que reunimos para provar que nosso ponto de vista está certo. Evidências probatórias são pontos de vista interessantes que demonstram o que está certo em todas as limitações da nossa vida. Todas as limitações em nossa vida são baseadas em uma evidência probatória. Todas. Uma das coisas que queremos acima de tudo é ficar atados ao que há de certo em nosso ponto de vista, mesmo que não esteja funcionando para nós. As evidências probatórias são mais dinâmicas, mais redutoras, mais intensas e mais limitantes do que qualquer outra coisa em nossa existência. Se existe algum lugar em nossa vida que não está mudando do jeito que gostaríamos, temos uma evidência probatória, ou alguns milhões delas, mantendo a situação no lugar. Se há alguma área da nossa vida que parece não conseguir mudar, pergunte: quantas evidências probatórias eu tenho que mantém isso? Então, use o enunciado aclarador. Certo ou errado, bom ou mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns.
Não é necessário procurar uma resposta. A pergunta traz a energia à tona. Então, o enunciado aclarador vai ao ponto de criação, onde você criou evidências probatórias, ao ponto de destruição, onde você destruiu alguma parte de sua conscientização ou sua consciência a fim de manter um ponto de vista limitado. E apaga-os, para que você possa ter uma possibilidade diferente. Não importa se o ponto de vista de criação ou destruição foi na semana passada ou há 100 milhões de anos. O enunciado aclarador o leva à primeira vez que isso aconteceu e elimina as decisões que você tomou. Isso acontece energeticamente quando você usa a pergunta e o enunciado aclarador. Há mais informações no final desse livro sobre o enunciado aclarador, mas não é necessário entendê-lo para que funcione. Quando você chegar ao ponto em que realmente se importa em saber o que é, pode consultá-lo ou ir ao curso de Access e pedir a alguém que lhe explique. Bom, vamos lá. Quando a gente tem limitações que a gente vai se colocando e pontos de vista que a gente vai criando que nos causa esse bloqueio, né, de não conseguir avançar em nossa vida, existem vários recursos além desse certo e errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns, que é o enunciado aclarador que os meninos trazem aqui nesse livro e você pode usar à vontade ou então, quando você fizer a pergunta e você receber essa informação da resposta, cancela e substitua, né, por novos padrões, se abra para novas possibilidades, esteja aberto, ou ao invés de você substituir criando um novo ponto de vista, deixa a vida te levar para essas infinitas possibilidades de acontecimentos, de novos paradigmas, novas situações. E eu vou contar uma coisa, as perguntas realmente são incríveis e são transformadoras. Quando a gente faz perguntas, parece mágica. Eu até brinco e falo, meu Deus, que bruxaria é essa? Porque realmente a mágica acontece quando você está aberto a receber, está disposto a sair, liberar seus pontos de vista e julgamentos. Qual é o seu limite? O quanto você está se limitando, que se você não estivesse, você teria alcançado muito mais do que já alcançou. Estejam abertos, façam perguntas e pode POC em tudo e cancela o que não cabe mais e seja ilimitado, seja esse ser infinito, unificado com a fonte, com o todo, seja esses 1000% do universo. Se abra para todas as possibilidades, porque elas estão aí, à sua volta. Você acessa ou não a partir da sua consciência. Um beijo e até amanhã.